apelo a Vossa Excelência. Tem que ser mais rígido ainda, que Vossa Excelência possa ser um pouco mais generoso. Vossa Excelência acaba de assumir a liderança do governo. Terá pela frente um desafio que não é pequeno. Precisa ser generoso com seus colegas para que nós possamos nos valer da oportunidade. Mas eu estou sendo generoso, meu caro Ferraz, que todo mundo quer perguntar. Mas, senhor presidente, senador Delcídio do Amaral, senador Garibaldi Alves Filho, nosso presidente, meu presidente da Comissão de Infraestrutura, vice-presidente, senador Raimundo Lira, doutor Aldemir Bendini, presidente da Petrobras, doutor Ivan Monteiro, também diretor da Petrobras. Óbvio que nós gostaríamos muito, numa audiência como essa, de olharmos só pelo para-brisa. Mas é necessário olharmos também pelo retrovisor, porque nós estamos diante de fatos gravíssimos. Nós não estamos tratando aqui de qualquer companhia, nós estamos tratando aqui daquela que é a maior e a mais importante companhia brasileira, que lidera em seu arranjo econômico algo em torno como 10% do produto interno bruto brasileiro, que é o conjunto das nossas riquezas. Portanto, o Brasil parou na semana passada para assistir, evidentemente, o balanço apresentado pela companhia, mas parou por indignação. E eu vi nas palavras de Vossa Excelência algum tom nessa direção, quando Vossa Excelência afirmou de maneira envergonhada, como brasileiro, que tinha a obrigação de apresentar esses números à população brasileira, e não apenas à população brasileira, ao mundo, considerando a expressão da Petrobras em todo o mundo. Esse balanço, naturalmente, é produto e resultado, nos últimos anos, da coordenação do atual governo na Petrobras. Essa companhia esteve subordinada aos piores padrões de administração e gestão e aos instintos mais selvagens de dilapidação do patrimônio público brasileiro, que foi construído ao longo de muitas décadas, inclusive com esforço de dos muitos profissionais da Petrobras, que são de reputação absolutamente reconhecida aqui e no mundo. Eu fico a imaginar o quanto que esses trabalhadores da Petrobras não também estão com vergonha dessa quadra e dessa conjuntura que a nossa Petrobras está convivendo. Os resultados, eles desmoralizaram até mesmo aquela famosa frase atribuída ao magnata do petróleo americano, John Rockefeller, que disse certa vez que o melhor negócio do mundo é uma companhia de petróleo bem administrada, e o segundo melhor negócio do mundo é uma companhia de petróleo mal administrada. O balanço consagra que não há riqueza que sobreviva à soma da incompetência com a corrupção, e é isso que nós observamos ao longo dos últimos anos na Petrobras. Em 2014, a empresa teve um prejuízo de 21,6 bilhões de reais, como foi aqui apresentado. É o primeiro prejuízo nos últimos 24 anos. Esse resultado foi originado de perdas da ordem de 50 bilhões de reais, fruto da redução de 44 bilhões de valor patrimonial da empresa por má gestão e da perda de 6 bilhões decorrente da Operação Lava Jato, decorrente da corrupção que está sendo apurado pela Operação Lava Jato. Ou seja, é a soma de uma coisa mais outra. Decisões inadequadas, decisões que tiveram como preferência o populismo, a demagogia, a improvisação, que historicamente não é rotina numa companhia como a Petrobras, que alcançou a dimensão que ela alcançou, não apenas em nosso país, mas mundo afora. Eu pergunto a vossas senhorias, no caso das perdas decorrentes da corrupção, a Operação Lava Jato está apurando, punindo os responsáveis e buscando o retorno do dinheiro desviado.
como ficam as perdas de 44 bilhões de reais por má gestão, fruto de decisões tomadas sem fundamentação técnica, baseadas, como disse anteriormente aqui, na demagogia, no populismo, na improvisação e na precipitação. Quem irá pagar por esses prejuízos que a Petrobras está apresentando? Eu digo isso porque a Petrobras não é apenas do governo. O governo é um dos acionistas, mas a Petrobras reúne um conjunto infinito de pequenos acionistas que botaram lá as suas poucas poupanças, trabalhadores e funcionários públicos que fizeram do seu fundo de garantia a sua principal aplicação e estão convivendo com essa conjuntura. O endividamento total da Petrobras aumentou 31% apenas em 2014, atingindo a marca de 351 bilhões de reais. Ela se tornou, portanto, a petrolífera mais endividada do mundo. Hoje, para cada R$1 que ela gera de caixa, ela deve R$5. Para efeito de comparação, a Exxon, maior petroleira de capital aberto do mundo, para cada R$1 de caixa gerado, ela deve 48 centavos. A pergunta que faço a vossas senhorias é a seguinte: por tudo isso, tem a Petrobras condições de responder ao desafio brasileiro de ser operadora única da camada de pré-sal, à medida em que o interesse brasileiro está submetido ao interesse da Petrobras nessa questão? E como nós estamos observando na Operação Lava Jato, nem sempre o interesse da Petrobras coincide com o interesse do Brasil. Porque no que nós estamos assistindo na Operação Lava Jato é o avesso do avesso do avesso. Mas essa é a primeira pergunta que eu gostaria de indagar a Vossa Senhoria, em razão de tudo que viu até agora, se tem a Petrobras condição de continuar sendo a operadora única e exclusiva do pré-sal. Também não vi na apresentação de Vossas Senhorias os créditos relacionados que a Petrobras tem, por exemplo, com a Eletrobras. Em função das mudanças do sistema e do setor elétrico, a Petrobras tem créditos acumulados de bilhões de reais com a Petrobras. A pergunta é o que a Petrobras fará para receber esses créditos que tem da Eletrobras. Vossas Senhorias têm anunciado um vasto programa de privatização, mesmo que queiram chamar de desinvestimento. Mas o que nós estamos assistindo é um programa de privatização de partes importantes e estratégicas da nossa Petrobras. Domingo, agora, o jornalista Hélio Gasperi chamou esse desinvestimento de um verdadeiro feirão da Petrobras. Pergunto aos senhores, esse desinvestimento ou essa privatização de partes importantes da empresa, numa conjuntura como essa, não é o mesmo que incinerarmos patrimônio público que foi constituído e construído com grande esforço de gerações de brasileiros que deram a sua vida pela Petrobras? Em função da conjuntura, é evidente que os preços a serem privatizados, eles poderão não alcançar. A pergunta é quais são os critérios para uma decisão como essa, quais são as metas da decisão e de que maneira nós poderemos estar conhecendo os principais objetivos da empresa nesse campo. E a terceira e última pergunta, senhor presidente. Eu quero me referir ao Decreto Presidencial 2745 de 1998, que deu à Petrobras flexibilidade na aquisição de produtos e serviços. Ele foi feito para dar à companhia, aquela conjuntura, condições de competição no mercado, no momento em que o setor foi aberto para outras empresas privadas atuarem. Esse mecanismo deveria ser usado com moderação em situações relevantes e estratégicas. É evidente que simplesmente impor à Petrobras a Lei 8.666, a Lei de Licitações, seria uma insanidade, seria engessar a companhia e não dar à companhia velocidade na tomada de suas decisões. Porém, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose.
os dirigentes da Petrobras transformaram esse bom mecanismo em veneno, à medida em que se prevaleceram dele como estratégia principal na aquisição de produtos e serviços. Juntas às modalidades de dispensa de licitação, inexigibilidade e convite dos seus protegidos, alcançaram a mais de 90% dos contratos da companhia nos últimos 10 anos. Apenas por meio de convite, modalidade em que a companhia escolhe quem vai participar, foram mais de 220 bilhões de reais nos últimos anos. Óbvio está, a meu juízo, pelo menos, nisso, o centro, já vou concluir, senhor presidente, o núcleo do chamado Clube das Empreiteiras ou dos apanigados que foram apresentados aqui no cartel das 27 empresas. Apenas, senhor presidente, pasmem, apenas no critério de convite, em que a Petrobras define quem vai participar daquela concorrência, impedindo, por exemplo, uma livre competição de mercado em torno de qualidade e de preço, apenas entre 2003 e 2012, quando se observou a delinquência sem limite na empresa, mais de 60% das contratações foram nessa modalidade, convite. O Tribunal de Contas da União vem sistematicamente condenando esse procedimento e já emitiu diversos acórdãos contrários ao modelo simplificado com a forma e a dosagem com que a Petrobras tem se prevalecido. Vossas Senhorias acham razoável manter esse procedimento que inibe a competição no mercado para garantir os melhores preços e condições para a companhia? Eu me refiro, inclusive, a uma concorrência que a Petrobras está, nesse exato momento, fazendo no meu estado, no estado do Espírito Santo. Está contratando três terminais para operação de offshore. O meu estado é o segundo produtor brasileiro de petróleo e gás. E tudo, portanto, que acontece na Petrobras tem impacto positivo e negativo em nosso estado. Ora, empreendedores que estão se implantando em meu estado, que já estão com suas licenças ambientais e com anúncio de construção de terminais, não estão conseguindo participar dessa concorrência, porque a Petrobras não os admite. Não é razoável que, numa conjuntura como essa, nós não possamos abrir para que o mercado possa competir. Eu gostaria de perguntar a Vossas Senhorias, portanto, se Vossas Senhorias consideram razoável que esse tipo de procedimento continue existindo numa empresa da envergadura e da importância da Petrobras. A minha indignação não é contra Vossas Senhorias que chegaram agora na Petrobras, mas é contra esse amontoado de delinquência que nós observamos ao longo desses últimos anos e, evidentemente, que para falar em futuro é preciso que a gente revisite o passado, para que coisas como essas não voltem a acontecer. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Ferraço. Com a palavra, senador Tasso Gereissati. Obrigado, presidente. Por 5 minutos tentativos, né, meu caro senador? Eu vou tentar ser mais... sempre obedece. Hoje eu talvez seja um pouquinho desobediente, mas só um pouquinho que eu vou tentar ser mais objetivo possível dentro desse quadro difícil que é uma conversa hoje para entender a Petrobras. Primeiro, eu queria esclarecer que acho que o doutor Mário Jorge, que todos aqui, acho que não tem nenhum senador que duvide do potencial, do quadro de pessoal e dos recursos da Petrobras. Não existe essa dúvida, só esclarecimento. A grande perplexidade é a que foi colocada pelo senador Ferraço. Como pegar uma empresa com esse potencial, com os quadros formados lá e chegar ao ponto que a Petrobras chegou, com esses números incrivelmente altos. Então, algumas perguntas que eu queria colocar. Na cotação do dólar atual, com a cotação do barril de petróleo entre 50 e 60 dólares e com a taxa de câmbio atual, será preciso algum novo aumento do diesel e da gasolina? Bastante objetivo, presidente. Foi decantado e cantado em verso e prosa pelo nosso presidente Lula
finalmente, a grande independência e autonomia brasileira no petróleo, o que daria para o Brasil o privilégio de estar no rol dos grandes produtores de petróleo. Primeiro, nós não chegamos lá. Quando chegaremos? Quando ficaremos autossuficientes de petróleo? Qual é a anomalia, se já estamos perto disso, que faz ser o único país grande produtor de petróleo no mundo que tem uma gasolina cara, onde praticamente, que eu conheça, todos os grandes produtores de petróleo do mundo têm uma gasolina, um combustível extremamente barato. É ineficiência no refino, é distribuição, é imposto. Gostaria de saber hoje, saindo um pouco de algum do foco, mas dentro de outro tema que está em voga, e uma discussão que nós vamos ter breve aqui no Senado, senador Delcídio, quantos terceirizados tem a Petrobras? Qual o número de terceirizados que tem a Petrobras? O senador Ferraço colocou aqui sobre a exigência da Petrobras ser operadora única do pré-sal. Os números mostrados pelo senhor Mário Jorge demonstram claramente que ela não vai ter condições de ser a única operadora, a não ser que se diminua o ritmo de exploração do pré-sal drasticamente, ou seja, diminuindo ainda mais a probabilidade desta famosa autonomia e independência do Brasil na produção de petróleo. A Petrobras vai lutar, tem chances de acabar com essa exigência? Também sobre o marco regulatório do pré-sal. Na sua visão, os índices de conteúdo local do setor de petróleo e gás são normais ou excessivos? A Petrobras conseguirá cumprir com as exigências de conteúdo local que a empresa prometeu à Agência Nacional de Petróleo desde 2005? Com tanta capacidade ociosa no mundo, o senhor não acha que a Petrobras poderia reduzir significativamente a sua curva de custo se pudesse obter material de fornecedores de fora, além de não ter mais atrasos na entrega de produtos? Há alguma estimativa de quanto custa, quanto existe de potencial prejuízo para a Petrobras por ano as regras de conteúdo local que a companhia tem que se submeter? Gostaria de saber, dentro deste processo de desinvestimento da Petrobras, estamos falando aqui um plano de desinvestimento, se não me engano, de cerca de 13 bilhões. Se esse número é o suficiente se esse número seria o suficiente para resolver os problemas de caixa e de investimento da Petrobras? Não foi dado aqui na explanação do doutor Mário Jorge nenhuma palavra sobre coligadas. Elas estão entre esses ativos que estarão à venda? Estarão entre essas empresas como a Transpetro, empresas como a BR Distribuidora, serão vendidas, ou seja, serão privatizadas? Existe essa possibilidade? Não era comigo ou com ele? Não, tudo bem, não. Qual será... Isso aqui já foi perguntado. Pergunta também já colocada, mas eu queria colocar ainda mais. Por que a Eletrobras atrasou o pagamento de dívidas junto à Petrobras? De quem é a culpa deste calote na Petrobras? Da Eletrobras, do Tesouro, que havia prometido pagar os subsídios da conta de energia dos consumidores da região norte? Quais as providências que a Petrobras está tomando para recuperar os valores devidos pelo setor elétrico? Por que a Petrobras passou a ser tão dependente dos bancos públicos? O senhor acha correto
o senhor que foi presidente do Banco do Brasil, emprestar mais da metade do seu capital social para o setor de petróleo e gás? O senhor acha isso razoável? Qual a exposição hoje do Banco do Brasil em valores absolutos e como percentual do capital social do banco à Petrobras? Há a perspectiva, foi descartado a possibilidade, ou ainda existe a perspectiva de alguma capitalização por parte do Tesouro Nacional para reduzir ou para reduzir o endividamento ou para manter o plano de investimento da Petrobras? E, enfim, uma pergunta de interesse muito regional, especificamente do meu estado do Ceará, onde não a Petrobras, mas o presidente Lula, especificamente a presidente Dilma e o então presidente Sérgio Gabrielli, a maior farsa da história do Ceará. Se prometeu, se lançou pedra fundamental do início da obra e se fez o governo do estado gastar bilhões de reais ao redor de uma refinaria que já estava para ser iniciada a obra durante 8 anos. O estado pobre do Ceará teve investimentos altíssimos ao redor dessa refinaria. O povo do Ceará, inclusive, votou em cima dessa promessa de refinaria. Ceará e Maranhão, basicamente Ceará e Maranhão. E Sergipe também. A pergunta é a seguinte: é verdade, presidente, é só verdade. Alguns líderes políticos ainda dizem que estão lutando pela refinaria do Ceará. Eu acho que o capítulo refinaria do Ceará, pelo menos nos próximos 5 anos, está liquidado. Não existe essa possibilidade. Eu só queria essa verdade para ficar claro para o povo cearense e para o governo do Ceará rumar em outra direção, ter outros rumos diferentes e não ficar vivendo mais em cima de mais uma mentira. Eu queria somente esse esclarecimento. Não há ou há. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Tasso. Bastante objetivo, como sempre. Mais um minuto para não ser tão objetivo. Só uma pergunta. Foi só elogiar o negócio. Mas é porque me chegou aqui, mas é também bastante. Me chegou uma nota aqui bastante interessante, presidente, aqui. E deve ter, veio por e-mail e chegou aqui, deve ser alguém de dentro da Petrobras. Atentai-vos para, isso parece o Monsanto, atentai-vos para a magnitude dos números. São montantes assustadores que fazem da estatal uma das empresas mais endividadas do planeta. Mas como podemos ver no gráfico, o nível de produção é praticamente o mesmo desde 2010. Ou seja, 5 anos sem crescimento na produção, mesmo tendo investido dezenas de bilhões todo ano. Foram mais de 100 bilhões só em 2013, quase 90 bilhões em 2014 e cerca de 60 bilhões por ano apenas em exploração e produção. Como pode isso? O nível de produção é praticamente o mesmo há 5 anos. Pergunta que me chegou aqui. Muito obrigado, senador Tasso. O próximo inscrito é o senador Lazier Martins, em permuta com o senador Flecha Ribeiro. Senador Lazier, 5 minutos. Muito obrigado, senador Delcide, cumprimentando o doutor Bendini e seus demais diretores. Doutor Bendini, Vossa Senhoria está vindo para enfrentar a delinquência da Petrobras, como bem disse o senador Ferraz. E nós acreditamos que, e precisamos que realmente o senhor faça o devido conserto, a recuperação dessa empresa tão importante para todos nós brasileiros. Falar sobre os prejuízos, já se falou e já se leu demais. O que nós precisamos saber daqui para adiante, já nem tanto sobre isso que os senhores estão chamando de pagamentos indevidos e que não passa de um eufemismo. Na verdade, nós estamos tratando aqui de 6 bilhões de propinas, um número que ainda não sabemos bem como se chegou a ele. E, se possível, pediria a Vossa Senhoria que nos explicasse um pouco melhor como se chegou a esses 6 bilhões de propinas.
ou pagamentos indevidos, como falam os senhores. Com relação aos outros 16 bilhões, sabemos que se trata de más gestões. Como foi possível má administração durante todos os anos? Uma curiosidade que temos, doutor Bendini. O que fazia o Conselho de Administração durante todo esse tempo? Vossa Senhoria está compondo agora um novo Conselho de Administração. Como deverá agir sob a sua presidência esse Conselho de Administração para que pelo menos observe o que está se passando nos bastidores da Petrobras? Uma outra questão é de nível regional, porque nós temos no Rio Grande do Sul uma cidade que se revolucionou em toda a sua estrutura nos últimos 10 anos, que é a cidade de Rio Grande, que há 10 anos passou a ter praticamente a duplicação da sua população e investimentos. Para lá correram comerciantes de toda ordem, construindo hotéis, restaurantes, pousadas, escritórios, na expectativa de que teríamos a redenção econômica não só daquele município, mas da metade sul do Rio Grande do Sul, porque sabe o senhor que o Rio Grande do Sul tem uma metade norte, considerada rica, para forçar a expressão, e uma metade que precisava de investimentos. A Petrobras estaria sendo a solução. Entretanto, há duas plataformas que estão paralisadas nesse momento, 77 e 75, e uma frustração muito grande no município e na região, muitos sonhos destruídos na expectativa de que a instalação do Polo Naval de Rio Grande seria a solução para a metade do estado. Hoje o que vemos é a Engevix praticamente falida, a Sete Brasil, que deveria financiar a construção de sondas, sem saber que rumo tomar, porque estaria também quase falida. Então eu pergunto a Vossa Senhoria, qual é o destino do Polo Naval de Rio Grande? A presidente Dilma esteve no município próximo de Rio Grande, há um mês atrás, município de Santa Vitória do Palmar, e afirmou que as obras do Polo Naval de Rio Grande seriam retomadas para a construção das plataformas 77 e 75. Entretanto, não fixou prazo. Quando poderá acontecer isso? A população da metade sul do Rio Grande do Sul pode alimentar alguma esperança? Para quando? Então, são essas as minhas duas principais, ou três. De que modo o Conselho de Administração se omitiu, como se omitiu, e o que fará o Conselho de Administração da Petrobras agora sob a sua orientação. E esta questão peculiar da metade sul do Rio Grande do Sul, que é aguardada com muita expectativa. Qual é o futuro do Polo Naval de Rio Grande? Era isso. Muito obrigado, senador.